Vocês já receberam as nossas apostilas, nossas folhinhas, né? Chamadas também de matete. E esse tema é um tema que eu gostaria que você prestasse atenção um momento, bem rápido. Esses temas de apostila, de sexta-feira aqui, chamados matetes, são temas que já foram ministrados. Mas eles já foram ministrados numa época anterior. E nós vamos de glória em? De glória em glória. Cada vez que você olha a Bíblia, porque os teus olhos estão iluminados, e você congrega, e os pastores são fiéis, como o apóstolo diz, em passar para a igreja todo o conselho de Deus. Diga, todo o conselho. Preste atenção um instante. Essa escada aqui tem 1, 2, 3, 4 degraus para poder chegar aqui em cima no quinto. Se você deixar de passar para a igreja 2 degraus ali, vai ficar difícil quem está no primeiro degrau subir para o quarto e para o quinto. Porque faltaram 2 degraus. Diga comigo, pré-existência. Todo mundo conhece esse tema? Temas de pisos inferiores já, de degraus, né? Primeiros degraus. Predestinação, quantos conhecem? 3 mundos, quantos conhecem? Todos? Anjos em vaso de barro, quantos conhecem? Adão manifestou o diabo, quantos conhecem? Agora, se você pulou 2 degraus, vai ficar difícil você entender que Adão manifestou o diabo. Quantos estão entendendo agora isso? Porque é de glória, hein? Paulo cresceu em graça? E você está crescendo em graça? E o apóstolo José Luiz está crescendo em graça? Todo tempo. Essa palavra é viva e eficaz. Então esse tema, ele vem com uma glória, é como se um satélite filmasse por um lado e amanhã ele filma de novo aquele mesmo objeto, mas agora é por outro lado. E devido aos avanços, né, a imagem chega melhor na tua casa. E eu recebo que essa imagem aqui hoje chega melhor na tua mente aí. Porque esse tema fala de os 3 mundos, diga os 3 mundos. 3 mundos. E aqui tem uma introdução que eu quero convidar você a compartilhar comigo. Diz assim, olha, de quantos mundos a Bíblia fala? Deus reconciliou todos os mundos ou somente reconciliou o seu mundo? O propósito deste estudo é fazer a diferença entre todos os mundos que o Evangelho expressa, né? E que a história expressa, e que a Escritura também expressa, e colocá-los de maneira apropriada. Esse é o propósito dessa noite. E eu recebo que nesses poucos minutos que nós temos, você vai sair daqui hoje com outro entendimento, um entendimento mais além do que o que você já tem até hoje a respeito desse tema, os 3 mundos. Por isso que eu agradeço a Deus a tua presença aqui nessa noite. Porque você não veio aqui à toa. Porque há um propósito na tua vida de antemão preparado. E se você anda em boas obras preparadas de antemão, o estar aqui faz parte disso. E tenha certeza que essa palavra vai trazer benefício na tua vida, abençoado. Amém? Bom, ponto 1. O mundo terrestre. Vamos ver aí. Romanos capítulo 5, verso de número 12. O mundo terrestre. E você sabe que é o mundo visível. É o mundo, não é, que sem querer entrar aqui em grego ou em hebraico, que não é a nossa função, né? Você sabe que quando a Bíblia fala de mundo, em alguns momentos está falando do mundo físico. Diga comigo, da criação. Diga assim, a criação visível. Que você sabe que chama cosmos, né? Cosmos. E o mundo foi criado. E tudo estava bem no mundo. Diga comigo, tudo está bem até hoje. E acontece que Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim... Quantos já acharam, digam, Abba, Pai? Diz assim, pelo que? Como
por uma maçã o pecado entrou no mundo? Então vou ler de novo. Posso ler de novo? Como? Por uma mulher o pecado entrou no mundo? Então vou ler de novo. Posso ler de novo? Como? Por uma serpente o pecado entrou no mundo? Espera aí. Não foi maçã? Não foi mulher? Não foi serpente? Foi o quê? Por um homem. Por um homem o pecado entrou no mundo. Quantas mulheres podem louvar o Senhor com um aplauso porque não foi pela mulher, foi pelo homem? Porque as mulheres se sentiram culpadas durante algum tempo. 2000 anos, né? Ou mais, as outras lá do Velho Pacto também. Aí Paulo vem dizendo para Timóteo que o homem desobedeceu sabendo, a mulher foi enganada. Quantas mulheres já viram isso em Timóteo? Paulo falando isso para Timóteo. Isso deu descanso na tua vida? Mas acontece que o que nós estamos falando aqui é de um mundo terrestre, um mundo visível, um mundo que foi manchado pelo pecado, o mundo do palpável. Aí, veja 1 Coríntios capítulo 4. E você sabe que o pecado entrou no mundo por um homem. Percebo isso. Foi um homem. Como foi o nome desse homem que o pecado entrou no mundo? Adão. Esse homem foi obediente a Deus? Olha. Esse homem foi obediente ao decreto de Deus? Por que ele foi obediente ao decreto de Deus? Porque ele fez aquilo que ele foi posto para fazer. Ou seja, ele foi posto para desobedecer. Quantos já estudaram as duas sementes? Semente, por favor. Vaso de ira preparado para a perdição. E vaso de misericórdia, quantos aqui são vasos de misericórdia? Que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, diz Paulo. Ele coloca bem identificado. Então diz aí o verso 9. 1 Coríntios 4, 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Sabendo aqui que essa expressão de anjo está falando da igreja, ou seja, aquela manifestação que ainda está no mundo visível. E por que Paulo fala aqui, apóstolo, como ele diz assim, eu fui colocado por espetáculo ao mundo, porque ele estava trazendo uma informação espiritual que precisava ser falada no mundo natural. Quantos estão entendendo isso? Porque o teu corpo de carne foi criado no mundo espiritual ou no mundo natural? No mundo natural. Mas acontece que a informação apostólica é uma informação natural ou espiritual? Então, veja bem aí. Vamos entrar aqui no ponto 2. Mundo dos filhos da desobediência. Diga comigo. Filhos da obediência e filhos da desobediência. E, igreja, eu vou te perguntar nessa noite, quantos aqui estão aqui, são filhos da obediência? Levantem a mão assim, digam graças a Deus por isso. Filhos da obediência. Mas vamos ver aí Efésios capítulo 2, verso 2. Efésios 2, 2. Diz assim, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Olha aí. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, com E minúsculo aí, que agora opera nos filhos da... Diga comigo, filhos da desobediência. E Paulo aqui está falando de outro mundo, que não é mais o mundo visível. Está falando aqui do mundo dos filhos da desobediência.
Quantos concordam, digam amém. Agora, se você olhar o verso 3, pode olhar o verso 3 aí. Diz aqui, olha, entre os quais todos nós também antes andávamos. Quantos já fizeram bobagem na vida, digam amém. Quantos não queriam nem saber de Deus por aí, num tempo atrás aí? Eu digo amém. Quantos aqui de nós já fomos guiados por um espírito com E minúsculo que opera nos filhos da desobediência? Quantas coisas erradas você já fez, abençoado? Muita. Mas Paulo está falando aqui o seguinte: noutro tempo andaste, diga comigo, noutro tempo, porque uma vez filho. O problema é que o filho, isso é que a religião não entende, o filho é filho para sempre. Mas acontece que enquanto ele não conhece a verdade, ele às vezes atua como se fosse da desobediência. Mas acontece que ele, sendo um filho, tem uma vozinha aí dentro que diz assim: olha, vai ter um dia que você vai ter que parar de fazer isso, hein? Tem alguém aqui que já ouviu essa vozinha assim: olha, isso aí que você anda fazendo, vai ter um dia que você vai ter que parar de fazer isso. Isso é um mundo espiritual. É um mundo, né, diferente do mundo material. Diga 3 mundos. Por desconhecimento, nós andávamos da mesma maneira que os filhos da desobediência. Quantos recebem essa palavra aí? Veja 1 Coríntios 1, 21 também. 1 Coríntios 1, 21. Existe um mundo que não conhece a Deus. Um mundo que não tem a capacidade de conhecer a Deus, de ter intimidade com o Senhor. 1 Coríntios 1, 21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, diga comigo, sabedoria de Deus, olha, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Veja que existe um mundo que tem uma sabedoria dele mesmo, própria, que através daquela sabedoria dele própria, ele não teve capacidade de conhecer a sabedoria de Deus. Então veja aí, aprove a Deus salvar os crentes. E onde é que os crentes andam? No mundo. Quantos estão me entendendo? Mas como é que um crente que está no mundo visível pode ser salvo do mundo visível e como que se fosse retirado desse mundo visível? Pela loucura da pregação. Porque existe um mundo que tem uma sabedoria, que essa sabedoria, ela não é capaz de entender a Deus. Então, na sabedoria de Deus, o que ele fez? Eu vou salvar os crentes, meus filhos, pela loucura da pregação. E entregou um apostolado a Paulo. E Paulo começou a pregar loucuras. Agora tem um detalhe aqui, e eu queria te compartilhar aqui. Eva teve, segundo o que a Bíblia registra aqui, com nomes, Abel e Caim. Não é verdade? Abel e Caim. E Abel representa os filhos de Deus. Você que crê em Cristo, você é descendente de Abel. Você vem da descendência da semente escolhida. Diga, 2 sementes. Você lembra do outro estudo que eu colocarei inimizade, né, entre a serpente e a mulher, entre a mulher e a serpente, ou seja, entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Inimizade. E é como se dissesse assim: eu colocarei inimizade entre Abel e Caim, eu colocarei inimizade entre Jacó e Esaú. Não é verdade? Seria comparando a mesma coisa. Então Abel representa a semente boa. Diga para o irmão que está do teu lado aí: você vem da semente de Abel. Vire para trás e diga isso com confiança: eu te declaro da semente de Abel. É claro, você é perfeito.
Pastor, mas e Caim? Caim é da banda podre. Caim é do outro lado. Caim é daqueles que Deus não quis predestinar para a salvação. Então, nessa divisão de 3 mundos, existe o mundo do visível, existe o mundo dos filhos, e existe o mundo daqueles que não tem jeito para eles em relação à salvação. O mundo daqueles que foram criados, destinados para a perdição. Que eles não podem aceitar Jesus como Salvador para se converter, porque eles não têm capacidade de crer em Cristo. Eles não podem crer nessa palavra. Eles não podem, por mais jejum que eles façam, por mais rituais que se façam por aí, um filho da perdição é um filho da perdição. Um filho da salvação é um filho da salvação. Uma vez filho. Uma vez salvo. Uma vez perdido. Ora, diz que o ímpio, ele se desvia desde a sua concepção e morre desviado para sempre. Ele não tem jeito para ele. Então, Abel e Caim, diga comigo, Abel e Caim. Então, Abel representa um mundo e Caim representa outro mundo. Veja bem, o mundo de Abel, a esses, Deus deu uma coisa, o Senhor nos deu uma coisa, chamada o dom da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas esse dom não veio para a semente de Caim, esse dom veio para a semente de Abel. Você crê em Cristo? É um bom sinal na tua vida aí. Outra coisa, diz que o Senhor se fez um com o teu espírito. Diga, eu recebo. A esses foram feitos um com o Senhor. Ou seja, os filhos de Deus têm a capacidade de manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, olha, note bem que não são os frutos do Espírito. Não, diga comigo, o fruto. Mansidão é fruto? E benignidade é outro fruto ou é fruto da mesma maneira? Se você tem mansidão, você tem todos eles. Porque o fruto é um só. E esse fruto, abençoado, é só para a semente descendente de Abel. Outra coisa, esses já vêm cuidados por Deus desde antes. Você se recorda que Deus falou para Jó assim, ou melhor, Jó disse para o Senhor assim: o teu cuidado guardou o meu espírito. Por isso que em Isaías 46, verso 3 e 4, o Senhor fala assim: eu fiz, eu criei, eu conduzirei, eu suportarei e eu guardarei. Semente de Abel. Semente de Abel. Note aí. Pastor, mas Deus me suporta? Suporta você? Claro que suporta você. Diga, Deus me suporta. Diga para quem está do teu lado aí, Deus te suporta. Deus te suporta. A esses também Deus chama de a família da fé. Somos irmãos em Cristo, somos da família da fé. Quantos são da família da fé aqui? Pastor, e os do outro mundo? Porque agora já estamos falando do outro mundo. Do outro mundo, eles não se sentem bem aqui. Sabe por quê? Porque a roupa que nós vestimos aqui não cabe em lobo. Uma vez lobo, uma vez ovelha. Pastor, mas qual é a roupa da ovelha? A roupa da ovelha é graça. E graça não cabe no lobo, porque o lobo não pode se esconder atrás daquilo que é o espiritual. O lobo pode se esconder atrás de um rudimento. Sabe? Ele pode fazer qualquer coisa que qualquer pessoa religiosa faz. Agora, note bem, tem um detalhe aqui. Uma ovelha, ela pode se vestir de lobo. Pode ou não pode? Pastor, o que é uma ovelha vestida de lobo? Uma ovelha vestida de lobo é uma ovelha fazendo coisinhas feias. Amém, abençoado? É uma ovelha fazendo coisas erradas, coisas que não são
boas aí, você conhece aí. Mas acontece que a ovelha tem aquele chamado que fala com o teu coração, com a tua mente, com o teu espírito, com o teu entendimento, que aquilo que você está fazendo não é bom e que apesar de papai suportar, ele não gosta. Se você está em linha com o que nós estamos falando aqui, o tema, esse último tema chamado Adoção 2, que fala que você foi redimido, então você tem que glorificar a Deus no espírito e no corpo, os quais pertencem a Deus. Diga, eu sou uma ovelha. Mas acontece que às vezes a carne trai o teu corpo e você comete alguns deslizes, mas mesmo nos deslizes, o Senhor está contigo aí. Por quê, pastor? Porque eu sou bonzinho naquele dia, então o Senhor tem... Não, porque você é ovelha. Eu fiz, eu suportarei. No dia que você estiver manifestando alguma coisa correta e também no dia que você estiver manifestando alguma coisa errada. Uma vez filho, sempre filho. Ué, porque você faz parte de um mundo, diga comigo, o mundo dos salvos. Que diz que Deus entregou a seu filho para que ele morresse pelo mundo. Que mundo? Todos os mundos? O mundo que pertence a ele. Se você acha que o Senhor seria capaz, veja bem, de se entregar numa cruz por um mundo que ele não sabia se iria aceitá-lo ou não aceitá-lo, não, eu vou me entregar, mas aí eu vou apostar aqui, eu vou ficar aqui torcendo para eles me aceitarem como Salvador. O Senhor só se entregou para todo aquele que nele crê. E só pode crer os descendentes da semente de Abel. Pastor, e os descendentes da semente de Caim? Aí já, diga comigo, outro mundo. Diga assim comigo, o mundo dos filhos da perdição. Ou melhor, dos vasos da perdição. Falando filho aqui, porque queira ou não queira, Deus criou a todos. Quem criou o diabo? Então não vai ser um pastorzinho qualquer que vai destruir o diabo. Porque só pode destruir o diabo aquele que o criou. Quem criou o diabo? Então ele sobe na cruz do Calvário e ali ele mata o diabo. Porque ele é dono de todas as coisas. Diga, poderoso é Deus. Então Caim, diga Caim. Caim representa outro mundo. Pastor, e Caim, ele tem descendência? Tem descendência. E a descendência de Caim pode entrar numa igreja? Melhor, numa sinagoga? Pode ou não pode? Descendência de Caim pode dar oferta? E nem por isso é salvo? Descendência de Caim pode usar gravata? Pode tomar ceia? Pode fazer jejum? Sabe o que a descendência de Caim não pode fazer? Crer. Eu recebo que esse ministério está se separando. Amém? Separando. Porque disse que nos últimos tempos, os anjos... Porque tudo já está separado. Você sabe que na cruz, Jesus falou, está consumado. Amém? Ali, aquele trigo que era representado por aquele homem, passou a vida inteira como malfeitor, nunca cantou no coro, não tinha carteirinha de membro, né, pastor? E Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não no reino, né? Não no reino, no paraíso. Por quê? Porque no reino ele não poderia, ele ia morrer ali na cruz, ele não ia reinar. Então estarás comigo no paraíso, no reino não. No reino você plantou, colheu, não reinou. E o outro representava a semente de Caim, representava o joio, representava os lobos. Ali houve uma divisão, ali Deus gritou para o mundo o seguinte, está consumado, parem com esse negócio de juízo final. Já aconteceu.
Mas só que o que divide hoje, manifestado, é essa palavra. Porque só pode crer nessa palavra aquele que tem a capacidade dada por Deus, o que tem o dom da fé, o que é do Espírito dos filhos, o que é um com o Senhor. Quantos são um com o Senhor aqui? Aí você chega para os crentes e fala assim: qual é a tua regra de fé e prática? Porque ele frequenta a EBF desde pequenininho. Aí ele aprendeu lá que a regra de fé e prática dele é a Bíblia. Aí você mostra para ele algo na Bíblia, aí ele diz que não acredita. Que tremendo esse povo. Esse é um povo tremendo. Bom, lá no Salmo 58, 3 e 4, para ficar registrado aí, não precisa ir lá, diz que a semente de Caim, os filhos da perdição, eles são surdos. Diga comigo, surdo. Em relação a quê? Em relação à voz de Deus. Eles não podem ouvir. Eles têm orelha, mas o Espírito tem ouvido. Mas e aquele que não tem o Espírito? Aquele ele só tem orelha. Ele é surdo para a voz de Deus. Mas acontece que não, aquilo ali não é um problema dele, não é porque ele é mau. Não, ele já vem assim de fábrica. Ele já vem dessa forma. Ele já foi criado para manifestar a ira de Deus mesmo. Pastor, e quando eles morrerem? Quando eles morrerem, a Bíblia diz que não haverá mais memória do ímpio. Uma vez salvo, uma vez filho, uma vez ímpio. Ah, pastor, eu vou fazer um culto na minha igreja para os ímpios se converterem. Ah, ímpio não pode se converter? Uma vez ímpio, sempre ímpio. Ah, eu era ímpio, agora eu não sou mais ímpio. Não. Você foi uma ovelha traquina. Uma ovelha que pulou a cerca. Uma ovelha desobediente. Uma ovelha que fugiu. Mas ovelha, diga comigo, ovelha, não deixa abençoar ninguém roubar isso de você. Uma vez ovelha, sempre ovelha. O caso é que há ovelhas desobedientes, e aí o que o homem plantar, ele vai colher. Então, um outro detalhe aqui: um vaso de ira, ele pode passar a vida inteira se comportando bem. Ele pode pagar suas contas em dia. Sabe aquela conta de luz? Ele pode pagar a conta em dia. Ele pode nunca passar um cheque sem fundo. Ele pode ter um emprego só a vida toda e se aposentar naquele único emprego ali. Ele pode nunca ter traído a sua esposa. Ele pode nunca ter feito nada de errado na sua vida. Mas se ele for um vaso de ira, pastor, esse homem tem que ser salvo, porque ele... Correto! O sistema religioso nos enganou e nos fez pensar que os vasos de ira são aqueles que fazem coisas erradas. Não é isso, abençoado. Vaso de ira é vaso de ira, vaso de misericórdia é vaso de misericórdia. Filho para salvação é filho para salvação, e aquele que foi destinado à destruição é destinado à destruição. Quantos concordam com isso? Digam amém. Porque tem aqueles que não concordam com isso. E para aqueles que não concordam com isso, eu queria lembrar mais uma vez aquele ladrão da cruz. Aquele homem viveu a vida inteira fazendo bobagem, prejudicando, porque diz a Bíblia que ele era um malfeitor. Para você ver como é que o sistema religioso é enganoso, ele chama de o bom ladrão. Você já viu algum bom ladrão? Se você conhecer, me apresente aí, que eu nunca vi um bom ladrão. Malfeitor. Se é um malfeitor, ele morreu na cruz porque o Sinédrio o julgou e o condenou, e a morte merecida para ele foi segundo aquilo que ele plantou, não é? Ali. E então isso denota, isso nos mostra que ele passou a sua vida inteira fazendo coisas erradas. Não é verdade, abençoado? Se comportando mal, né? E o que é que Jesus falou para ele? Porque ali estava uma ovelha. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Olha, pode ser que aquele homem não tenha entendido muito bem essas coisas de Deus, essas coisas do Senhor.
Mas quando foi tocado na deidade de Cristo, ele imediatamente replicou: opa, você não pode falar que Hebreus 2,14 está errado. Isso mostra a tua semente. Você mostra a Bíblia para os abençoados aí, olha, lê aí Hebreus 2,14 aí. Para que aniquilasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, ao diabo. Aí você fala para ele, e o que é aniquilar? Ele aniquilar é acabar. É acabar. Então, o diabo é isso aí hoje, é acabado. Morreu. Morreu. Aí diz, não é bem assim. Não é bem assim? Não é bem assim. Então aí já não é, aí já é, nem sei, abençoados, se é dicionário, se o problema é português, se o problema é, mas, diga comigo, 3 mundos. Diga, 2 sementes. Isso é bem sério, porque você pode nem entender muito bem o que nós estamos falando aqui, mas você não pode duvidar do que diz a palavra do Senhor, teu Deus. Isso, o apóstolo disse isso, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, diz que para que reduzisse a nada aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Hein? Eles acreditam. Sabe o que me parece? Posso falar o que me parece? Me parece que Jesus foi à cruz, que Jesus morreu na cruz, que Jesus despojou o diabo, né? Como Colossenses também diz que despojou e tal. Aí depois, quando ficou de noite e ninguém estava olhando, Jesus chamou o diabo lá atrás do Monte Calvário, lá, diabo, vem cá, toma teu poder de novo, isso aqui foi só figuração. Porque se a Bíblia diz que ele destruiu o diabo, então tem 2 posições aqui. Porque se alguém hoje em dia diz que o diabo está vivo, ou Cristo não destruiu, ou então, abençoado, quantos estão me entendendo? Assim é com o pecado. Consumou. Uma vez consumado. 2 Coríntios 5:19, por favor, consertem aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. É o ponto 3 aí, o mundo dos filhos. Quantos aqui são filhos? Vamos ver aqui, o nosso mundo aqui. O nosso mundo foi reconciliado com ele. O nosso mundo não dependeu de nós a reconciliação. Não dependeu não. A reconciliação dependeu dele. Ele tratou disso primeiro. Diga comigo, ele me amou primeiro. Diga, ele me reconciliou primeiro. Pastor, e o que me resta? O que te resta é entender o que ele fez, para que você se sinta reconciliado. Porque o problema muitas vezes somos nós. Deus não tem problema com você, abençoado. Deus, quando olha para você, diz aqui que ele está satisfeito com o fruto do seu trabalho. Deus, quando olha para você, é como se ele se olhasse num espelho, porque você é um com o Senhor. Quando Deus te olha, ele se vê em você. O problema é o que você acha de você mesmo, porque teu papai disse que você não presta, tua mamãe disse que esse meu filho não vai dar para nada, e talvez isso tenha influenciado na tua vida aí, e você tenha aí feito coisas que até Deus duvida, né, Nelson? Então o problema é o que você acha de você, porque o Evangelho diz que você está reconciliado. Veja aí, 5,19. Isto é, Deus estava em quem? Momentinho. Diga, Jesus de Nazaré. Quem era Jesus de Nazaré? O Filho. Deus. Manifestado para aqueles que estavam em meninice, como filhos, porque eles não podiam saber o que você hoje sabe. Então diga comigo assim: Deus estava em Cristo. E quem é que estava no céu? Isso é outro tema, né?
Deus estava em Cristo reconciliando consigo quem? Que mundo? O mundo dos filhos. Para que todo aquele que nele creia... Opa, estou errado então. Para que todo aquele que nele crê... Amém. Isso é bom. Reconciliando consigo o mundo, vírgula, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra A palavra que nós pregamos é a palavra da reconciliação. O tema Três Mundos é um tema da palavra da reconciliação. Cristo não leva em conta os pecados de ninguém. Será que tem algum pastorzinho que é maior do que Cristo? Mas tem uma porção de pastores levando em conta pecados das pessoas. Com quem que você vai ficar? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando nessa noite? Digam amém. Tá claro? Ele reconciliou consigo o mundo, não considerando o pecado. Não vou levar em conta. É como se você tivesse um problema e você fosse diante de um tribunal, de um juiz. Aí chega lá o juiz, o que você fez? Eu fui culpado por isso. Eu vou te libertar, você está livre. Pá! Não, mas peraí. Não, você está livre. Um juiz pode fazer isso? Pode. E Cristo pode fazer isso? Diga comigo, eu me sinto perdoado. Fale para quem está do teu lado aí, Cristo já te reconciliou. O problema agora é o teu. O problema agora é você entender que ele já fez e não querer ficar fazendo. Porque se você quiser ficar fazendo, é como se alguém foi lá no banco, pagou a tua conta da água, e você chega amanhã, aí pega o papel da conta, autenticada, e vai lá pagar de novo. Eu vim pagar a conta da água. O sistema religioso está todinho assim, na fila, querendo pagar a conta da água que Cristo já pagou. Mas Cristo já pagou. Mas eu quero pagar, né? Ele pagou só 50%, agora eu tenho que pagar... Se você é do mundo dos filhos, você está me entendendo. Pastor, e quem não é? O problema não é meu, o problema é do Papai Deus. O meu problema aqui é te apresentar perfeito em Cristo Jesus. Só. Amém. Vamos ao ponto 4 aí. Vamos pular aqui. Ponto 4. Evidências na Escritura e história dos três mundos. Vamos ver na Escritura. Salmo 50. Bem rapidinho aqui agora. Salmo 50, verso 12. Olha o que diz aqui. Mundo terrestre, falando aqui do mundo terrestre. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Ponto. Paulo diz que Deus criou quantas coisas? Para quê? E nos deu para quê? Para nós ficarmos com medo. Diga assim comigo, abençoado. O Evangelho diz que o mundo visível é meu. Deus me deu para que eu desfrute de todas as coisas. Você foi chamado a morar bem. Você foi chamado a morar na melhor casa. Você foi chamado a vestir a melhor roupa. Você foi chamado a andar no melhor carro. Você foi chamado a comer da melhor comida. Quem te enganou foi Pedro, que mandou você vender tudo e depositar aos pés dos apóstolos. E você sabe que isso deu confusão, né? Porque eles diziam, não, Jesus está vindo, Jesus está voltando, vender tudo, entrega aqui. E a história conta que deu confusão, porque Jesus não voltou e as pessoas ficaram sem nada. Se você estudou um pouco, você sabe disso. E então as nações foram empobrecidas por não entenderem isso. Tudo que Deus criou, criou para nós. Tudo que Deus criou é bom, abençoado. O problema é você saber a quem você pertence, de quem você é, quem é o teu dono, nas mãos de quem você está. Paulo diz que a igreja está assentada em lugares celestiais juntamente com o diabo. Juntamente com quem? Assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo.
E quem é que vai poder contra você agora? É por isso que esse ministério é indestrutível. E esses cassetezinhos vão longe, né? Penso que já vai estar disponível depois de hoje, do tema de hoje. Se você quiser, já vai ser rodado aí. Vamos, Salmo 58, verso 3, sobre os filhos da desobediência. Agora, Salmo 58, verso 3. Diz assim: alienam-se ou desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo o quê? Mentiras. Que tremendo. Verso 4. Vamos olhar o verso 4. Tem veneno semelhante ao veneno de quê? Da serpente. São como a víbora ou como a áspide, em algumas traduções aí. Surda. Que tem tapados os seus ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores. Você está me entendendo? Os filhos da desobediência não podem ouvir a voz de Deus. Existe um tipo de cobra que é surdo, que é aquele encantador lá da Índia, que fica na flauta, né? E tocando, e aquela cobra ali e tal. Existe uma cobra que é surda, ela não escuta ali. Então, por mais hábil que aquele homem seja, ele não pode fazer com que aquela cobra lhe obedeça, porque ela não tem ouvidos. Um filho da desobediência é sempre filho da desobediência, porque ela não tem o espírito, não tem o dom da fé. Amém? Isaías 46, mundo dos filhos de Deus. Isaías 46, verso 3. É assim que Deus cuida aqui, ó. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem eu trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos suportarei. Amém? Eu o fiz. Diga para o abençoado do teu lado aí, Deus te fez. Você pode falar para ele assim, ó, Deus te fez, é por isso que ele te suporta. Pastor, mas eu sou um problema. Mas acontece que se você é um problema, foi Deus que te fez, então é por isso que ele te suporta. Note bem, é como se você fosse enviado para um país distante. Vamos supor que Deus colocando aqui humanamente, que uma pessoa te contrate para uma firma de lavar carpete. Aí te manda com os equipamentos, te contratou hoje e te manda amanhã viajar lá para um outro país para você lavar carpete. Aí você chega lá na hora de lavar o carpete, você pega aquele produto e usa de maneira errada. Né? Pega aquele aspirador e usa de maneira errada. E estraga o carpete da pessoa todo. Aí você, olha, liga para o teu chefe, não é verdade, abençoado? O que eu faço? Eu fui usar aqui, não soube usar direito aqui, e estraguei tudo. Aí, esse teu chefe, ele te suporta. Porque foi ele que te mandou tratar com uma coisa que você não conhecia muito bem. Aí ele vai lá, cuida, conserta, repõe, paga o prejuízo da pessoa. Explica como é que é. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Deus te enviou para uma carne que você até hoje não sabia bem o que era. Por isso você danificou um pouco a tua vida e danificou um pouco a vida das pessoas também. Mas diz aqui, eu fiz, eu suporto, diz o Senhor. Esse é o mundo dos filhos. Quantos são filhos? Eu fiz, eu suporto, eu conduzirei, eu suportarei e vos guardarei. Quem é que pode fazer você perder a salvação? Ah, o pastor que fala muito bonito, que fica nervoso quando fala de predestinação. Sabia que tem pastor que fica nervoso quando fala de predestinação para ele? Que tremendo isso. Eu fiz. Vamos ver a história. Atos 17. Atos 17, verso 24. Atos, capítulo 17, verso 24. Livro histórico de Atos, né? Estamos vendo aqui.
Diz assim, uma evidência aqui do mundo terrestre. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Uma evidência aqui que Deus criou o mundo visível e tudo o que há no mundo visível. Amém? Uma outra evidência na história, João 14, agora do mundo dos filhos da desobediência. João 14, 17. Diz assim, aqui, veja bem, eu vou lendo, diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Que mundo que não pode receber o Espírito da verdade? O mundo daqueles que não são da salvação. Né? Aquele grupo. Não pode receber porque não o vê nem o conhece. Diga assim comigo, abençoado. Eu sou conhecido de Deus desde antes da... Quando foi que você recebeu graça? Onde está escrito isso? No Evangelho, muito bonito. Mas aonde? E mais? Timóteo, segunda, né? 2:9. Você não recebeu graça aqui não. Se você é filho, você recebeu graça antes da fundação do mundo. Se você é filho, estou gostando do se. Você está gostando do se? O se é muito bom hoje. Tremendo isso. Veja aí o verso 17 de novo. Porque que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Ponto e vírgula. Mas vós, diga para quem está do teu lado aí, você. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Falando aqui de estar ativado, né? Já habita, mas está adormecido. Os cristãos que não conhecem graça são iguais a lanterna sem pilha. Ou com pilha, mas sem o interruptor funcionando. Tem lâmpada, tem a lanterna, tem a pilha, tem o interruptor, mas está off. O cristão que não conhece graça é igual um telefone sem linha. Só serve de enfeite. Você pega, não tem barulhinho, tá, não tem linha. Ele não conhece graça. Ele anda por aí. Igual zumbi. Isso vai longe, hein? Você já notou que isso vai longe? Veja aí, João 17, verso 21. O mundo dos filhos de Deus. João 17, verso 21. Por isso é que nós brigamos pela unidade. Diga unidade. Olha, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam o quê? Um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Você chega na Colômbia, Crescendo em Graça, em Bogotá. Você chega lá, está lá grandão, Centro Educativo Crescendo em Graça. As mesmas músicas, a mesma saudação, o mesmo cumprimento, a mesma alegria, a mesma palavra. Você chega em Honduras, a mesma coisa. Você chega em Miami, a mesma coisa. Você chega em Vila Isabel, a mesma coisa. Amém? Até na quantidade. Bom, vamos para as notas finais aqui. Você pode conferir depois aí. Ó. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Está escrito em 1 Coríntios 1,18. Diga comigo, o Evangelho. Uma pergunta, o que é o Evangelho na Bíblia? Você identifica as 14 epístolas como o Evangelho. E o Evangelho diz que você é próspero. E você coloca a mão no bolso aí agora e de repente só tem uma linha, uma poeirinha. Diga comigo, eu sou próspero. Porque o Evangelho diz que ele se fez pobre para que pela pobreza dele você fosse feito rico. Diga, eu sou rico. Milionário. Então, é loucura. Isso é uma loucura.
Como é que eu vou dizer? Isso é uma loucura. No tempo de Paulo, as igrejas de Paulo eram muito cheias. Muito cheias. Dizem que a igreja de Éfeso tinha mais de 50 mil pessoas. Sabe? Mas acontece que a religião dos apóstolos estava indo toda para lá. E Paulo estava indo para lá. Hoje você vai aí fora e encontra todas as religiões da mesma maneira, é ou não é? Cadê a nova canção que ele pôs nos nossos lábios? Cadê as novas criaturas que ele fez? Cadê o sal da terra? Cadê a luz? Se tudo que está aí é uma mesmice, há 2000 anos, só crescendo em graça está igual salmão contra a maré. Sim, tanto tempo. Só. Detalhito. No tempo de Paulo, tramaram contra ele até matarem Paulo. Hoje, nunca mais isso pode acontecer. Somos muitos no mundo todo. Loucura para os que se perdem. Deus somente reconciliou o seu mundo. Segundo aos Coríntios 5,19, você já leu. Deus aperfeiçoou o seu mundo. Hebreus 10,14 diz que com quantas ofertas ele te fez perfeito. E quando foi essa oferta? Então diga assim, eu sou perfeito. Sou completo. Em Cristo. Não deixe ninguém te enganar, abençoado. Cristo te aperfeiçoou para sempre. Deus abençoou, escolheu e predestinou o seu mundo. Amém? E quando ele fala do seu mundo, ele fala de 100%. Amém, abençoado? Somos dele, você recebe? 100% dele. Amém. Vamos a um repasse aqui de falso e verdadeiro. Primeiro, referente aos dois mundos. Letra A. Deus reconciliou todos os mundos ou somente o seu mundo? Hein? Deus reconciliou todos os mundos ou somente o seu mundo? O seu mundo. Então isso aí é uma pergunta. Ele reconciliou todos os mundos ou reconciliou o seu mundo só? O seu mundo. Então sublinha aí e põe aí como você quer aí no teu exercício. Letra B, agora sim, a Bíblia fala somente de um mundo? Falso ou verdadeiro? A Bíblia fala de quantos mundos? Letra C, Deus aperfeiçoou o seu mundo? Hein? Letra D, Deus somente reconciliou o seu mundo? Quer dizer que ele escolheu o seu mundo, ele aperfeiçoou o seu mundo e reconciliou o seu mundo. E quando ele subiu numa cruz, ele subiu pelos seus. Só pelos seus. Número 2. Os três mundos são... todos os três mundos são o mundo dos escolhidos? Letra B. Todos os três mundos são o mundo daqueles que se perdem? Falso. Todos os três mundos são o mundo cosmos? Ou nenhuma das respostas acima? Número 3. 3 versos das Escrituras que mencionam esses três mundos. Qual é a letra? A, B ou C? Letra A diz Romanos 5,12, Efésios 2,2, 2 aos Coríntios 5,9. Alô? Letra B. 3 versículos das Escrituras que mencionam esses três mundos. Se você voltar aí a tua folha, você vai ver Salmo 50:12, mundo terrestre. Letra B. Salmo 58:3 é o número 2 do ponto 4. Isaías 46:3 é o número 3 do ponto 4. Então a correta aí é letra
B. Diga, letra B. Letra B. Falso ou verdadeiro de novo aí? Na seguinte: houve injustiça da parte de Deus ao criar 3 mundos. Foi injustiça? Falso, né? Letra B. O evangelho é loucura para os que se perdem. Verdadeiro. O propósito desse estudo é fazer diferença entre todos os mundos que o evangelho expressa, na história e na escritura, e colocá-los apropriadamente. Verdadeiro. Há um mundo que é representado por um dos filhos de Eva que se chamou Abel. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. E há um mundo que é representado por outro filho de Eva que se chamou Caim. E de Caim e de Abel é que saem esses 2 mundos. Verdadeiro. Deus fez este mundo e todas as coisas que nele há. Então eu te declaro perfeito em Cristo Jesus. Quero agradecer a presença de todos. Quero convidá-los para domingo, às 10 da manhã, estarmos aqui com o Calqueio. E eu recebo que você salve um crente com a loucura da pregação. Amém, abençoado?